do 13 ao 20, Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao verso 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos teu santo nome. Estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, juntos para glorificar, cultuar o teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus bendito, pelo teu Santo Espírito a estarmos atentos em todos os elementos do culto, Senhor. Ajuda-nos a ter um coração reverente ao Senhor. Quando nós estivermos orando, lendo a Tua Palavra, cantando, agora, Senhor, onde nós vamos ouvir também a Tua Santa Escritura, que o Teu Santo Espírito esteja realmente nos educando quanto a isso. E não nos deixe aqui sozinhos, Senhor, porque sozinhos, ó Deus, nós vamos fazer um mero discurso. Mas é imprescindível a ação soberana, poderosa, eficaz do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, que o Senhor possa crescer e que todos que aqui estão possam diminuir, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na década de 70, mais precisamente em 1977, o diretor e produtor George Lucas, ele ali estava lançando para o mundo inteiro uma série de filmes que ganhou muitos Oscars e ficou realmente conhecido não somente pela minha geração, mas até mesmo pela geração que nós estamos presenciando, ou seja, os nossos filhos, que é Guerra nas Estrelas, né? Star Wars. Ali nós tínhamos algumas personagens interessantes. Talvez as que eram mais icônicas era o Luke Skywalker, né? E o Darth Vader. Você tinha... Na realidade, você não tinha. Você tem, nesta série deste filme, de Guerra nas Estrelas, você tem ali a força do bem lutando com a força do mal, né? Você tem a força, tanto que quando eles se despediam, eles diziam assim, que a força lhe acompanhe. E havia realmente o lado negro da força, o lado escuro das trevas, né? Então você tem ali um maniqueísmo, certo? O bem lutando contra o mal de forma proporcional. Ora o mal vence, ora o bem vence. É interessante que nós estamos falando do século
XX e também século XXI, porque eu não sei se vocês já assistiram outros filmes que lançaram agora no século XXI. Outro dia eu fui assistir com os meus filhos. Mas a ideia continua a mesma, que a força lhe acompanhe, que a força lhe conduza, que você realmente possa prosperar. E você pode dizer assim: nossa, pastor, isto faz parte somente do século XX, do século XXI. Não, absolutamente não. Quando nós olhamos aqui para a igreja de Colosso, Paulo escreveu esta epístola por volta de 60 a 61 anos depois de Cristo, Anno Domini. Você vai ver o apóstolo Paulo lidando com algumas questões filosóficas nesta igreja. Por exemplo, ele vai lidar com a filosofia greco-romana, e nós já falamos aqui algumas vezes, mas especificamente ele vai lidar com aquilo que nós chamamos de neoplatonismo, onde realmente o corpo ele é ruim e a alma é boa. Existe um mundo que ele chama o mundo ideal, que é o mundo das ideias, e é neste mundo que realmente temos que viver, que temos que contemplar. Por isso que tudo quanto nós fazemos aqui é caricatura, é sombra deste mundo ideal. E Paulo está lutando contra esta filosofia no capítulo 2. Nós lemos o capítulo 1, onde nós vamos expor. Nós vamos ter também Paulo lutando naquela igreja com o legalismo judaico, que infelizmente este legalismo se encontra até mesmo nos dias de hoje, nos arraiais das igrejas evangélicas. O legalismo não acabou e nunca irá acabar até que Cristo volte. Até que Cristo volte. Nós vamos continuar tendo os legalistas, como também vamos continuar tendo os libertinos, aqueles que usam a liberdade em Cristo de forma pervertida, que nunca entenderam realmente o que é a liberdade em Cristo. Porque liberdade em Cristo significa que nós somos escravos de Cristo, somos servos de Cristo. Até porque nós nunca vamos viver a liberdade de forma absoluta. A liberdade que nós temos é aquela liberdade que Deus deu a Adão. Ou seja, o Criador que cria a sua criatura, e que esta criatura tem liberdade sim, mas liberdade para viver para este Criador. O apóstolo Paulo, naquela igreja, está lutando contra o misticismo, porque tem gente ali tendo visões, tem gente ali adorando anjos, tem gente ali, infelizmente, colocando a sua imaginação em outras coisas. Paulo também vai lutar contra aquilo que nós chamamos de asceticismos, ou seja, aqueles homens que aparentemente são irrepreensíveis, aqueles homens que aparentemente são crentes demais, aqueles homens que são semelhantes aos fariseus com rigor, mas infelizmente só é uma capa para mostrar aquilo que o fariseu mostrou na leitura de hoje, quando fizemos a leitura da contrição. O publicano ele desce justificado, mas o fariseu não, porque o publicano ele não levanta nem a cabeça, ele diz assim: "Sê propício a mim, pecador". Então, queridos, Paulo, quando escreve para esta igreja, ali em Colosso, que fica mais ou menos a 12 quilômetros de Laodiceia, ele quer mostrar quem Cristo é. Onde Cristo está? Qual é o lugar dele? Qual é o lugar de Cristo
na igreja de Colosso. E como nós estamos, durante este mês de outubro, mês da Reforma Protestante, fazendo um destaque sobre aqueles 5 solas, sola Escritura, solus Christo, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Hoje pela manhã, na EBD, na Escola Bíblica Dominical, eu fiz assim, eu disse que eu estaria dando um aperitivo, quando eu falei da teologia da glória e da teologia da cruz, debatida por Martinho Lutero, 6 meses depois, no ano de 1518, ali em Heidelberg, quando ele fala da teologia da glória e da teologia da cruz. E a teologia medieval é a teologia da glória, baseado em especulação filosófica, baseado em boas obras e baseado em misticismo. Parece que não está distante daquilo que Paulo realmente está lutando aqui, tentando ensinar para esta igreja de Colosso. Em contrapartida, Martinho Lutero fala desta teologia da cruz, porque a mensagem da cruz, ela é loucura para o quê? Para aqueles que estão sendo perdidos, para aqueles que se perdem, mas poder de Deus para os que estão sendo salvos. E aí, meu irmão, minha irmã, eu vou agora, a partir do verso 13, mostrar para vocês, aliás, Paulo mostra para nós este Cristo, onde Cristo estava aqui nesta igreja, onde Cristo está realmente na igreja de Colosso. E o apóstolo Paulo, ele então vai fazer isto, a partir do verso 13, quando ele diz o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Se nós prestarmos atenção, meus queridos, você vai ver que Paulo, ele usa a palavra império quando ele diz respeito às trevas, mas quando ele fala sobre o Filho do seu amor, ele não usa a palavra império, ele usa a palavra reino. Ele nos libertou do império das trevas. Por quê? Porque quando Adão cai, quando Adão peca, na realidade, todos os homens ficam dentro agora de um mundo que nós chamamos de parasitados. O mundo está parasitado. Não havia pecado, não existia pecado. Adão vivia em comunhão com Deus todos os dias, mas a desobediência dele fez com que o mundo ficasse realmente contaminado. Ficou contaminado, parasitado. E a partir daquele momento, o homem que vivia em comunhão, vivia na luz, agora vive nas trevas. O homem vai viver alienado de Deus. Por isso que Paulo diz aqui que Cristo vai nos libertar do império das trevas. Parece o Império Contra-Ataca, né? Que é um dos filmes de Guerra nas Estrelas da série, né? O Império Contra-Ataca. Quando Paulo usa esta palavra império e reino, ele não usa aleatoriamente. Ele usa de forma proposital. Por quê? Porque no mundo antigo, todas as vezes que se falava em tirano, em déspota, em algo ruim, se usava a palavra império, imperador. E ele está num contexto de Império Romano. Ele está num contexto de Império Romano, onde os imperadores eram tiranos, onde os imperadores eram déspotas, onde o Império Romano cada vez mais queria conquistar terras e mais terras, como fez até chegar ao crescente fértil com o Império Romano Oriental, lá no mundo bizantino. E aí Paulo, ele vai realmente fazer este contraponto e nos dizer que Cristo, ele aqui é Cristo, nos liberta do império, nos liberta do tirano,
nos liberta do inferno, nos liberta das potestades, dos principados, e nos coloca onde? No reino do Filho do seu amor. Aí ele não chama o reino do Filho do seu amor de império, ele chama de reino. Porque em toda a Escritura Sagrada, todas as vezes que foi usada a palavra reino, se referia realmente ao reino de Deus. É tanto que o Senhor Jesus diz que o reino de Deus, ele está entre nós e em nós. Hoje nós não estamos mais no império das trevas, mas nós estamos no reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Nós não vamos ter, nós já temos a redenção, a remissão dos pecados. Outrora nós éramos filhos da desobediência, outrora nós éramos filhos da ira, outrora nós estávamos na escuridão, outrora nós estávamos perdidos, mas agora não. Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou em Cristo Jesus e a graça salvadora de Deus nos alcançou. É em Cristo, Ele nos libertou. Por isso, somente Cristo, solos Cristo. Estes 2 versos nós já poderíamos encerrar. Mas é interessante como o apóstolo Paulo agora vai realmente nos mostrar, nos revelar aqui o caráter deste Cristo. Vai nos mostrar este Cristo exaltado. A partir do verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é aquele que vai revelar o Deus Pai para todos nós. Em João, no Evangelho de João 1,18, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. E de fato, jamais vamos ver o Deus Pai. Jamais. Certa feita, Filipe chegou até Jesus e disse: mostra-nos o Pai. Jesus olhou para Filipe e disse: estou com vocês há tanto tempo. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quando nós estivermos com o nosso Senhor, naquele lugar maravilhoso chamado Novos Céus e Nova Terra, nós vamos ver o Pai, mas vamos ver o Pai por meio do seu Filho Cristo Jesus. Porque este Cristo Jesus, ele também é o nosso irmão, é o nosso co-irmão. É o nosso Redentor, é o nosso Salvador, mas é o nosso co-irmão. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é unigênito do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que envia o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que aqui Ele quem? Cristo, Ele está nos revelando o Pai, meus irmãos. Lá na Epístola de Hebreus, um texto bem conhecido, que está no capítulo 1, que nos diz assim: Ele, que é Cristo, Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas antes disso, o autor nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Queridos, ele é a imagem do Deus invisível, porque a Bíblia diz que Deus, ele é espírito, mas Cristo Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele não foi criado por Deus, mas ele eternamente foi gerado do Deus Pai, e o Espírito Santo procede do Deus Pai e do Deus Filho. E Paulo, dentre as que estavam acontecendo aqui nesta igreja, de filosofias vãs, de legalismo, de misticismos, de asceticismos, ele então vai realmente centralizar Cristo. Ele vai dizer: nós temos que somente exaltar e crer e viver para Cristo. É tanto que no capítulo 2 ele vai nos dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Toda a criação foi feita por meio dele. Toda a criação foi feita por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, ele é o primogênito. Talvez você pense assim: primogênito, o que significa este primogênito? Porque quando nós pensamos em primogênito, nós pensamos nos nossos filhos. E os nossos filhos, eles são extensões da gente, né? Um filho nosso é uma extensão da gente, mas nós não somos extensão de Deus. Nós somos criação de Deus. Nós somos filhos porque em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Mas eu e você fazemos parte da criação de Deus. Para que você tenha uma ideia, no segundo concílio da igreja, no ano 325, depois de Cristo, Constantino, a igreja, no ano 312, 313, a religião cristã, ela passa a ser a religião oficial de Roma. Constantino, ele vai para uma batalha, segundo ele tem uma visão de uma cruz, né, cristã, e ele vence essa batalha, porque ele promete que se vencesse essa batalha, então, a partir desta visão, ele tornaria todo o Império Romano agora com uma religião oficial. A história nos diz que então, no ano 312 para 313, ele declara Roma agora como cristã. Aquela igreja perseguida agora passa a ser uma igreja protegida. Aquela igreja pura, aquela igreja primitiva pura, agora passa a ser uma igreja paganizada, uma igreja impura. E no ano 325, nós vamos ter aí o primeiro debate dos concílios. Porque havia um camarada lá chamado Ário, e que ele vai debater com outro homem chamado Atanásio, porque Ário dizia o seguinte, que Jesus não era gerado do Pai, Jesus não era eterno, Jesus foi em um determinado tempo da história criado. Isto é uma grande mentira, é uma grande heresia. Porque a palavra primogênito aqui não deve significar, nós não devemos entendê-la assim, como o primeiro filho do Deus Pai foi Jesus. A primeira criação do Deus Pai foi o seu Deus Filho, Jesus. Não é dessa forma. Eu sei que eu e você podemos dizer assim, o meu primeiro filho é fulano de tal. O meu primogênito é Vinícius. Mas a palavra que primogênito nos traz a ideia de responsabilidade, nos traz a ideia de representação, nos traz a ideia de honra, de herdeiro. Ou seja, a Bíblia nos diz
que Jesus ressuscitou dentre os mortos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, como nós lemos esta noite. O Verbo se fez carne. Jesus, Deus, se fez carne. Ele morreu e ressuscitou. E um dia nós vamos estar com Ele, nós vamos vê-lo face a face, nós vamos poder abraçá-lo, apalpá-lo, adorá-lo, porque Ele ressuscitou. Porque Ele é as primícias dos que dormem, Ele é o primogênito, sobre Ele realmente está a responsabilidade de cumprir a exigência de Deus e cumprir a justiça de Deus, e foi isso que aconteceu naquela sexta-feira, quando Ele disse: Pai, está consumado. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele revela este Deus, e Ele é o primogênito de toda a criação. De toda a criação. Meus irmãos, aqui está Jesus. Somente Jesus. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos de Jesus. Nós não precisamos de filosofias vãs. Nós não precisamos de legalismos. Nós não precisamos de misticismos. Nós não precisamos de asceticismos. Nós precisamos é de Jesus. Sempre Jesus. Por isso que Paulo vai realmente trazer este caráter aqui de Cristo. Vai trazer este Cristo exaltado, mostrar quem este Cristo é, para que aqueles irmãos naquela igreja entendam que eles têm que jogar tudo no lixo, tudo aquilo que realmente não condiz com Cristo Jesus, porque qualquer coisa que eu coloque do lado de Jesus, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Que a morte dele então foi em vão. E lá em Hebreus a Bíblia nos diz no capítulo 10 que o real veio porque outrora só era sombra. E o real veio, o real ali é Cristo, capítulo 10. E vai nos dizer que o sacrifício de Cristo foi único, suficiente e eterno. E quando eu coloco qualquer outra coisa ao lado de Cristo, eu estou pecando. Porque somente Cristo, somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Talvez você diga assim: pastor, mas isso não existe mais. Como não? Eu acabei de falar para você de 40 anos atrás, um filme que foi lançado onde você tem uma filosofia que Agostinho de Hipona abraçou primeiramente, que foi o maniqueísmo. Agostinho de Hipona era um maniqueu. Depois é que ele se converte, aliás, a graça de Deus o alcança, porque a mãe dele, Santa Mônica, ou Mônica para nós, aliás, santa, né? Porque ela era uma mulher de Deus, uma mulher cristã. Ela ora por aquele homem por mais de 30 anos. Mas ele era um maniqueísta. Não morreu. Você acha que o arianismo morreu? Não morreu. Tem gente por aí achando que Jesus, ele na realidade não é Deus, mas ele é um filho especial do Deus Pai. Não morreu. Depois passa-se um século e pouco do ano de 325 e vai surgir um camarada chamado Pelágio, que vai debater com Agostinho de Hipona, e Pelágio vai dizer que na realidade não existe pecado original. Que Adão só é um mau exemplo. Aí você diz: pastor, mas isso ficou lá nos primeiros séculos da era cristã, na era patrística. Não! Você vê um Silas Malafaia se levantando e dizendo que eu é que escolho a Deus. Eu escolho a Deus.
Eu decido. Não é Deus que decide, sou eu. Sou eu que escolho. Isso é pelagianismo. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos estar lutando contra estas heresias, contra estes ventos de doutrina. Por isso, os nossos irmãos reformadores deixou este legado para nós. E realmente disse, somente Cristo. Solos Christus. Aqui Paulo nos revela, nos traz que Jesus revela o Deus Pai, porque ele é a imagem do Deus invisível. E é interessante, aqui no verso 16, olhe para a sua Bíblia, por favor, ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Somente Cristo. Paulo diz claramente aqui, pois nele foram criadas todas as coisas. Por quê? Porque Paulo lá na frente vai dizer que em Cristo habita corporalmente a plenitude de toda a divindade. A palavra plenitude significa a totalidade. No grego é pleroma. A plenitude, tudo aquilo que faz parte do ser de Deus, habita em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, além de Jesus nos revelar o Deus Pai, Jesus também vem nos mostrar que ele mantém todas as coisas. Ele não somente foi o Criador na Trindade Santíssima, mas ele continua sustentando todas as coisas. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. Deus não cria mais nada. Sabia disso? Deus não cria mais nada. Talvez você possa perguntar assim, mas pastor, Deus não é poderoso para criar? Ele é poderoso. Só que a Bíblia me revela que aquilo que ele tinha para criar, ele já criou. Ele não cria mais nada. O que ele criou foi ali em Gênesis, nos 6 dias. Agora, as Escrituras nos mostram que depois que ele criou todas as coisas, ele continua sustentando todas as coisas. Você acha que a sua vida é sustentada por você? Se você acha isso, então o seu coração é um coração que precisa se ajoelhar diante de Deus e dizer, me perdoe, Deus, porque quem sustenta a minha vida, a sua vida, a história, absolutamente todo o universo, é o nosso Deus Criador. E Ele faz isso na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque está aqui, Paulo diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, ou seja, aquilo que a gente pode apalpar neste mundo sensorial, no mundo também invisível, ou seja, no mundo celestial. A Bíblia diz que Paulo foi até o 3º céu. Tudo, absolutamente tudo, foi criado por meio dele. Tronos, soberania, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. E ele é antes de todas essas coisas. Então, como é que ele foi criado e não gerado, se ele é antes de todas as coisas? Nele tudo subsiste. Nele aqui é Jesus. É Cristo. É o seu Senhor, é o seu Salvador. É Jesus Cristo. Ele, somente Ele. A Bíblia
nos mostra um Deus providencial e não um Deus iluminista. O Deus iluminista foi aquele que criou tudo, se afastou de tudo, deu corda e aí deixa funcionando aí. A Bíblia não me revela este Deus, a Bíblia me revela um Deus que criou tudo e que continua a sustentar absolutamente tudo, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo 104. Eu gostaria de pedir para você depois na sua casa, de forma bem calma, ler o Salmo 104, todo o Salmo 104. Porque é um salmo que fala do louvor ao Deus Criador. Eu só quero ler o verso 27 com vocês. E nós vamos ler em uma só voz, tá bom? Salmo 104, verso 27, para mostrar que este Cristo, que é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação, né, que ele nos revela este Deus invisível, é nele que podemos realmente ver este Deus invisível, é nele que podemos ver este Deus sustentador. E aí no verso 27 do Salmo 104, nos diz assim, vamos lá? Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Eu sei que nós estamos lendo somente um verso, mas é impressionante como todo o Salmo 104 fala deste Criador, que não é somente Criador, mas é um Deus sustentador. Este Deus Criador é aquele mesmo Deus que fez com que os corvos fossem todos os dias até o profeta Elias, tanto pela manhã quanto no final da tarde, dar o que para ele? Alimento. Então, aquele que cria, aquele que sustenta. E é este Cristo que o apóstolo Paulo está mostrando para aquela igreja lá em Colosso, nesta cidade. Ele mantém todas as coisas. Ele revela o Deus invisível, ele é a imagem do Deus invisível, mas ele também é aquele Deus que é o sustentador de todas as coisas. E aí no verso 18, Paulo continua a nos dizer quem ele é. E continua dizendo para aquela igreja quem Cristo é. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Paulo está dizendo assim, olha, vamos pensar rapidamente. Paulo usa ele várias vezes, né? Ele, são várias vezes. E quando não usa nele, usa nele. Nele tudo subsiste. Pense aqui comigo. Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas. Está revelando que ele realmente é o grande rei. E este grande rei nos coloca agora onde? No reino do Filho do seu amor. No qual nós temos a salvação, a redenção, a remissão de pecados. Paulo continua então dizendo assim, este que me transportou do império das trevas para um reino, eu não estou mais agora no império, debaixo de principados e potestades, debaixo de um tirano, de um déspota, eu estou agora debaixo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Este, que é o Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, irmãos de Colosso.
Vocês querem ver Deus? Veremos Deus em Cristo Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Sobre ele está realmente a honra. Ele é o segundo Adão, que não falhou. E Paulo continua a dizer, nele foram criadas todas as coisas. Ele continua sustentando tudo. Ele não cria e deixa toda a criação ao seu bel prazer. Mas ele ama tanto essa criação que ele é o dono desta criação. E nesta criação, ele é o dono também de um povo chamado igreja. Por isso que no verso 18 ele diz, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos. A Bíblia nos diz que ele é as primícias dos que dormem. E eu e você somos servos. Eu e você somos o corpo de Cristo. Meus queridos, Paulo vai revelando quem é este Cristo para aquela igreja. E Paulo também está falando comigo e com você esta noite quem é este Cristo. É uma pena, infelizmente, que durante tantos séculos usurparam o lugar de Cristo e continuam usurpando o lugar de Cristo. Quem é o dono da igreja, irmãos? Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja, queridos? Eu sou o dono da igreja? Alguém aqui nesta igreja é o dono da igreja? O dono da igreja é Cristo. O Papa não é o dono da igreja. Pedro não era o dono da igreja, ele não é o primeiro Papa. Quem é o dono, cabeça da igreja é Cristo, somente Ele. Somente Ele. E nós estamos aqui para servir a este Cristo. Por isso que nada, absolutamente nada pode ficar do lado de Cristo. A tradição da Igreja Católica Romana não pode ficar do lado de Cristo. Inclusive a nossa tradição também reformada não pode ficar do lado de Cristo. Os nossos símbolos de fé, ou seja, a nossa confissão de fé de Westminster e os nossos catecismos não podem ficar do lado de Cristo, porque na realidade o nosso Deus está aqui, ó, e todas as outras coisas estão debaixo dos seus pés. Porque Ele sim, é Ele tem a primazia. Louvado seja Deus por isto. E tenha certeza que todos quantos quiserem usurpar Cristo, a posição de Cristo, estes prestarão conta severamente. Severamente. Deus não irá poupar. Não irá. Porque a glória de Deus não é dado a outrem. A glória é somente dele. Dele. Tudo é graça. No verso 19, irmãos, Paulo nos diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Interessante, né? Toda a plenitude. Plenitude do quê? Aí Paulo vai falar no verso 20. Né? E aqui Paulo vai falar realmente de redenção. Plenitude do quê?
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre nos céus, né? É interessante que a teologia de Paulo realmente é extremamente equilibrada, claro, inspirada pelo Espírito Santo de Deus e harmônica, porque o que ele escreve aqui no verso 20, ele escreve lá no capítulo 8 de Romanos. Porque no capítulo 8 de Romanos a Bíblia diz que a criação também espera com uma profunda expectativa a volta de Cristo para que todas as coisas sejam regeneradas. Lembra que eu disse que Deus não cria mais nada? Deus não vai criar mais nada, mas Deus vai transformar toda esta ordem criada em novos céus e nova terra. Deus vai regenerar, Deus vai transformar isso aqui. Por isso que nós chamamos de novos céus e nova terra. Paulo nos mostra onde nós estávamos no império das trevas e agora mostra onde nós estamos. Paulo nos mostra que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é o nosso co-irmão. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso co-irmão. Meus queridos, porque nós iremos ressuscitar como Ele ressuscitou. Paulo nos diz que todas as coisas foram criadas por meio dEle, céus, terra, e tudo está subsistindo nele, ou seja, nele tudo subsiste, ele está sustentando tudo, ele é o dono da igreja, e nele reside toda a plenitude, preste atenção, toda a plenitude da redenção está em Cristo, não está em mim, não está em Maria, não está na igreja, está no dono da igreja que é Jesus. Cristo. Por isso que ele diz, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E olha o que ele vai dizer, quer sobre a terra, quer nos céus. Porque o senhorio de Cristo é um senhorio de todo o universo, de todo o cosmos. O senhorio de Cristo não é restrito. Eu vou dizer algo aqui que talvez possa escandalizar vocês, mas o senhorio do nosso Deus é um senhorio também no inferno. Ele é Senhor de todas as coisas, e Ele é Senhor também no inferno. Porque Deus estará presente no inferno. Deus estará presente no inferno com a sua ira eterna, ininterrupta. Assim como Deus estará com o seu amor eterno e ininterrupto no local chamado Novos Céus e Nova Terra. Meus irmãos, o crucificado, ele nos traz paz pelo sangue da sua cruz. Paz. Porque outrora nós não estávamos em paz com Deus, nós éramos inimigos de Deus. E todas as coisas, todas, quer sobre a terra, quer nos céus, todas elas realmente serão transformadas. E a Bíblia nos diz lá em Filipenses que toda língua confessará, todo joelho dobrará diante do Senhor e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Irmãos, aqui está Cristo, meus queridos.
Cristo Jesus. A centralidade de Cristo Jesus. Paulo mostra a centralidade de Cristo Jesus, a sua singularidade. É por isso que então ele realmente vai bater forte contra filosofias, contra legalismos, contra misticismos, contra asceticismos. Por quê? Porque tudo isso agregado à fé cristã, tudo isso é dizer assim: Cristo não é suficiente. Ele não é singular. Ele não é central. No trono de Cristo não dá para ficar nem João de um lado e nem Tiago de outro lado. Não dá para ficar. No trono de Cristo só cabe um. Ele. Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente Ele. Por isso, irmãos, é que nós não vivemos em um mundo de guerra das estrelas. Por isso que nós não devemos pensar que a força seja com você, esteja lutando contra o lado negro da força. O mundo não é maniqueísta. O universo, ele não é vertical. O universo, ele é horizontal. Deus está aqui, ó. E todas as outras coisas estão debaixo dos seus pés. E em Cristo foi cumprido absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Tudo. E o que eu e você precisamos é do Evangelho puro e simples, meus queridos. Puro e simples. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que todas as coisas foram feitas nele, para ele, para o louvor da sua glória. Meus irmãos, é isso que a Bíblia vai nos dizer. E nós temos que ficar realmente com as Escrituras Sagradas. Sempre. Sempre com as Escrituras Sagradas, meus queridos. Por isso, o lugar de Cristo na igreja de Colosso não é um lugar de periferia, é um lugar de centralidade. Por isso que o lugar de Cristo na igreja presbiteriana de Vinhais não é um lugar de periferia, é um lugar de centralidade. Por isso que o lugar de Cristo na minha vida e na sua vida não deve ser um lugar de periferia, mas deve ser um lugar onde Ele seja o Rei da nossa existência. E eu vou terminar em Romanos 11:36, que diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E todos digam amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela Tua majestade. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus,
pelo teu Filho amado, a quem o Senhor tem alegria. Este é meu Filho a quem eu me comprazo. Te louvamos, ó Deus, porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nele temos redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas, céus, terra, absolutamente tudo subsiste nele. Ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja. Ele tem a primazia. Senhor, nós te louvamos porque nele reside toda a plenitude da redenção. Ó Deus, porque nele nós temos paz com o Senhor. Pelo sangue dele temos paz eterna com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E te louvamos, ó Deus, porque este Cristo, ele é revelado para aquela igreja e para nós também. Por isso, que tenhamos os nossos olhos somente em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Abençoe toda a tua igreja, Deus, quer a igreja aqui de Vinhais e toda a tua igreja espalhada por toda a terra. Ó Senhor, abençoe o teu povo espalhado por toda esta terra, Senhor. Que realmente, ó Deus, tenhamos este coração de adorador, este coração, ó Deus, que tem consciência, ó Deus, consciência de que Cristo Jesus, Ele é o Rei da nossa existência. Ajuda-nos que o Teu Santo Espírito possa trazer à nossa memória isto todos os dias, Senhor. Que nós não estamos servindo a homens, mas servindo ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso Rei. Ó Deus, somente o Senhor. Abençoe a Tua igreja. Abençoe o Teu povo. E agora, nos leve em paz para as nossas casas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos quantos que aqui estão, Senhor, e sobre todo o Teu povo espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre.